Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a essa meditação. Hoje, nesta quarta-feira da 30ª semana do Tempo Comum, também dia em que comemoramos a memória de São Narciso, Bispo de Jerusalém. Por meio de sua história, de sua vida e testemunho, iremos então compreender o que o Senhor deseja nos ensinar no Evangelho de hoje, principalmente num dia tão importante em que o Senhor nos ensina a respeito da necessidade de esforço, de empenho. Então, Deus nos criou sem nosso auxílio, mas não nos salvará sem nossa adesão, sem nossa contribuição, sem o nosso esforço. Por isso Jesus hoje fala: esforçai-vos, né? Então, o caminho está aberto. Eis que Jesus bate à porta, eis que Ele pode celebrar conosco, eis que Ele venceu já o inimigo mais terrível que nenhum homem pode vencer, que é a morte e o pecado implícito a ela. Mas, para que a gente esteja nessa ressurreição, unidos a Cristo, né, copartícipes de sua graça, é necessário que o homem faça plena adesão, se converta, né, contribua, faça adesão plena, né? Então Jesus fala sobre esse esforço que hoje é necessário para a nossa salvação. Então, rezemos, pedindo ao Senhor que nos faça mais confiar na graça, mais colocar nossa esperança na oração, mais desejar unir-nos a Cristo para que seja possível, né, salvar a muitos, né, e a nós mesmos da perdição. Então, peçamos que nesse dia São Narciso, esse Evangelho, nos ajude a ter o êxito nisso que o Senhor tem a nos ensinar. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, dê-nos a graça de compreender Teu Evangelho. Dê-nos a graça de entender que nos deste consciência, arbítrio, vontade e inteligência para vos conhecer, para vos amar, para aderir à vossa causa, para desejar a salvação dos homens, para amar verdadeiramente. Por isso vos pedimos, Senhor Jesus, que em atenção ao Teu Evangelho, o Espírito Santo venha em nosso socorro quando não sabemos rezar, não sabemos nos comportar ou fazer plena adesão. E por meio dessa conversão, que hoje o Senhor deseja de cada um de nós, sejamos felizes, unidos a Ti. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos unidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus amigos, o Evangelho de hoje está narrado em Lucas 13, versículos de 12 a 23, e diz assim, Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora, virão homens do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. É assim, e assim, há muitos anos, há muitos últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Meus irmãos, hoje a palavra é forte, né? Sempre é. Mas hoje o Senhor fala conosco, esperando de nós maturidade. Que sejamos um tanto mais adultos, né? Para entender o que Ele vem a nos dizer.
Então, lembra quando teu pai e tua mãe te falam assim, estuda, cresce, vira homem, ser responsável, né? Aguenta firme as vossas decisões, aguenta firme o vosso procedimento, né? É mais ou menos esse tipo de parada de palavra que a gente vê o Senhor Jesus dizendo hoje a nós. E o Senhor fala aqui num contexto muito propício em que muitos achavam ter direito e praticar justamente as coisas para merecerem, para presumirem, para terem a presunção de que, né, vão ao céu, de que serão recompensados. Mas não fazem por amor a Deus, por conhecê-lo verdadeiramente. Então existiam muitas castas ali do povo de Deus que foi eleito para receber por primeiro a palavra, para conhecer Jesus por primeiro, né, mas que o negaram, que foram completamente de rejeitar o nosso Senhor Jesus, né, de desconsiderar a sua palavra e seus feitos, e de ter nele um adversário, não alguém que de fato estava ali para edificar neles a verdade, a plena alegria e o reino dos céus, né? Então, por isso que o Senhor fala no final, virão homens do Oriente, do Ocidente, do Sul, do Norte, que tomarão o vosso lugar no reino de Deus. Ou seja, homens e mulheres que ouviram a palavra mesmo não sendo os primeiros eleitos a recebê-la e se converteram por meio dela. Mas vocês, de quem a palavra já era íntima, né, pregou nas nossas praças, bateu à nossa porta, comemos e bebemos diante de ti. Ou seja, esse comer e beber diante de ti é bem forte, porque quer dizer que as pessoas tinham a familiaridade com a palavra, com Cristo ali presente, e diante da possibilidade da conversão, do esforço, do jejum, da mudança, do perdão, de pedir a cura, de reconhecer, né? E olha que Jesus, por meio dos profetas, deu tudo necessário para o povo reconhecer que de fato ele era, né? Primeiro, vem da linhagem de Davi. Ué, investiga quem é São José, quem é a Virgem Maria. O tempo presente, né? As coisas que estavam presentes acontecendo falam de Jesus, apontavam para Jesus. São João Batista, seu precursor, apontou o Cordeiro de Deus. Então, além de apontar o caminho de Deus, São João Batista preparou a inteligência para estar aberta para Jesus, que é o jejum, a oração, a mortificação. Quando a gente exclui o pecado de nossa vida, a mente fica mais clara, mais sóbria. A gente sai das paixões concupiscíveis. E aí, enxergando a Jesus, seus feitos e palavras, São João Batista então preparou. O coração está com veredas preparadas, retificadas, aplainadas, né? Ele preparou o caminho, aquela voz que clamou no deserto e o transformou em Éden, né? O transformou em paraíso de novo. Quando essas vozes, esses corações ouviram Cristo falando, pregando, reconheceram que era Deus, né? E de fato, nenhum deles estava alheio a isso. Poderiam, pelo simples uso da razão, da percepção, conhecer Deus. Então, eles eram íntimos, comiam e bebiam diante de Jesus. E o Senhor falou, são estranhos. Estavam refestelando, se gloriando, né? Mas não tomaram parte verdadeira na mesa, né? Então, ele responderá, não sei de onde sois. Não sei de onde sois. Apesar de a palavra ter chegado, de ter pregado, realizado tanto, ser íntimo, ser próximo, outros tomarão lugar na mesa e eles não. E o caminho de Jesus é, como falo no início desse evangelho, Jesus atravessava cidades e povoados ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém, ou seja, para a doação completa de si mesmo, né? E a pergunta é essa, Senhor, é verdade que são poucos os que salvam? Jesus deixa a coisa ainda mais clara. Fazei todo esforço possível. Todo esforço possível. Para quê?
para entrar pela porta estreita. Então a porta é estreita. Se você está largo na concupiscência da carne, dos olhos, no orgulho, na vaidade, não passa, né? A porta é estreita, ela não se modificará. Não tem como, né, reformá-la. Ela tem o formato da cruz, ela tem o formato de Cristo. Cristo não entrou no paraíso assim, vencendo o pecado na cruz? Não foi a porta do céu o Calvário? Então nós também entraremos no paraíso por meio da cruz. Aí você pode falar assim, meu Deus, mas aí eu estou entregue a mim mesmo, eu estou perdido porque eu sou fraco. Sim, nós somos fracos, enfraquecidos ainda mais por causa do pecado. Mas veja o que São Paulo nos diz hoje na carta a Romanos, no capítulo 8. Irmãos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir, e é o próprio Espírito quem intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, tanto as dores, alegrias, sofrimentos, as provações, tanto o tempo imediato do cumprimento da graça, como também a espera, a paciência que devemos ter. Daqueles que são chamados para a salvação, de acordo com o projeto de Deus, pois aqueles que Deus contemplou com seu amor, desde sempre, a esses ele predestinou serem conformes à imagem do seu Filho. Então, você que é amado por Deus, você também foi predestinado a ser conforme Cristo, na forma de Cristo, na cruz, no Calvário, pois essa é a porta do céu. Para que Cristo seja o primogênito numa multidão de irmãos. Olha que forte, hein? E aquele que Deus predestinou também o chamou, e aqueles que o chamou, você não foi chamado? Também os tornou justos. Quem vai te tornar justo é Deus. Não é especificamente a tua prática, mas o quanto que Deus, iluminando o teu espírito, por meio da oração, da boa prática da fé, te chama a praticar essa justiça, que é dar a Deus o que é devido a Deus, dar ao homem o que é devido ao homem e dar a si o que é devido a você. E os que chamou também os tornou justos, e aos que tornou justos também os glorificou. Então, tudo provém de Deus. E o fato de você já ter sido chamado para viver isso, quer dizer que existe um destino para você, um sentido para você, um rumo para a tua vida, que é estar unido a Cristo, é santificar-se, é tornar-se um com o divino. Olha que forte isso. Então, o nosso esforço humano, né, o nosso esforço de conversão, o nosso esforço de escuta de hoje, serve para um propósito, um destino, no qual quem vai fazer as modificações necessárias é o próprio Deus. Então você precisa se esforçar, sim, mas quem vai transformá-lo é Deus. E como Ele é capaz de tudo, faça essa adesão. Reze, clame ao Espírito do Senhor, pratique o bem. O exemplo hoje de São Narciso, bispo de Jerusalém, ele nasceu em 96 depois de Cristo, né? Então é o primeiro século ali do cristianismo. E foi bispo de Jerusalém, olha que importante. E era um homem esforçado, religioso, bom, justo, de oração, né? Sempre favorável à graça de Deus. É atribuído a ele um milagre, por exemplo, de que na escassez de óleo para o crisma e para a unção dos enfermos, né? Ele transformou talhas, né, de água em óleo. E esse óleo foi então usado para os catecúmenos, né? Mas olha que grande graça. Talhas, né, de água transformadas em óleo configuram muito o milagre de Cristo, o primeiro milagre de Cristo, né? Que foi a transformação de água em vinho. Pois o vinho simboliza, significa a vida. E mais tarde ele torna-se-á a vida, porque deixará de ser vinho e será sangue de Cristo, né? Esse é o milagre eucarístico
que transmuta a vida de Cristo aos homens. Exatamente o que nos falou a primeira leitura. O que te chamou, te predestinou à salvação, e será Ele quem te santificará e te levará à glória. Ou seja, injetando o próprio corpo e o próprio sangue em você, tornando um novo Cristo, né? Unido plenamente a Ele, a natureza de Cristo. Forte isso, né? Quantos esse tanto de óleo aqui não batizaram, não ungiram, não curaram, não transmitiram, transmutaram a mesma graça de Cristo para os catecúmenos, para os novos, né? Aqueles que estavam aderindo à fé, se batizando. É muita gente, mas Deus tem essa pressa de nos chamar, nos potencializar, nos justificar, né? Tornar o nosso coração santo para a glória dele mesmo. Mas o que mais chama a atenção na história de São Narciso é a perseguição que ele teve. E a perseguição que ele teve foi a da calúnia, né? Ele foi injustiçado por calúnia. Não compreenderam seu amor. Ele veio para servir, para amar a igreja, para amar os homens, e ele foi mal interpretado. E aí, 3 caluniadores o acusaram de um ato gravíssimo. E eles foram tão firmes na decisão, na paixão de enxergar São Narciso como um criminoso, né? Apaixonados por essa decisão, que deram certezas e promissórias, para você ver como a palavra tem poder. Eles deram promissórias do seu testamento, dizendo que um disse que eu queime vivo se eu não estiver falando a verdade, o outro que eu seja devorado pela lepra se eu estiver falando a mentira, e o outro que eu fique cego se eu estiver falando a mentira. Você vai perceber que esses 3 testamentos, 3 castigos, né, que eles pediram sobre si, caso não estivessem falando a verdade, são construções da concupiscência. A lepra remete à impureza que fica incrustada na carne quando se é concupiscente nela, se busca o prazer da vida, né? E não a justiça divina, e não fazer o que é lícito a Deus, o que é importante, útil e bom para Deus. Lepra. Lepra seria então a doença correspondente à concupiscência da carne. Ao que pediu cegueira, a gente logo pensa na concupiscência dos olhos, né? Aquele que cobiçou, foi avaro, foi materialista, não se fez feliz pela alegria do próximo, incorreu nessa injustiça de não dar esmola, de ser egoísta, de ser triste, de ser melancólico, de ser tacanho, de ser sovina. Esse pediu a cegueira, porque de fato o coração que está assim, ele não enxerga na fé, ele não enxerga o bem do próximo, ele não enxerga o bem de Deus, ele não enxerga o bem de si mesmo, ele precisa mais se amar. E a terceira pediu fogo, né, que fosse totalmente queimado. E isso é a reflexo da chama que arde no que é orgulhoso, no que é soberbo, né? Então, incandescente não é o coração de Deus para ele, mas o próprio. Vistoso, né, a ponto de querer tornar-se uma fogueira viva, né? Foi o que o outro arrolhou para o testemunho de sua palavra caluniatória contra o bispo Narciso. Mas Narciso os perdoou, saiu fora, né? Saiu então do bispado e perdoou os caluniadores, não quis acusá-los de calúnia. Foi para o deserto para rezar, para manter-se em oração, para ser iluminado por Deus, né? Sofrer aquela perseguição calado, não quis usar de nenhuma palavra, ficou quietinho. Mas aí aconteceu que cada um, né, de fato, mereceu o castigo que receberam. Então, o que tinha pedido para ser queimado, se não tivesse falado a verdade, queimou, morreu, torrou, né?
O outro ficou cego de tanto chorar pelos seus pecados. E o outro ficou coberto de lepra. Né? Narciso, pouco tempo depois, voltou. E ao voltar, as pessoas reconheceram que ele realmente era verdadeiro. E ele governou até 119 anos de idade, né? Morrendo no ano de 212. Olha que vida frutuosa, né? Que vida longeva, que vida larga na graça, no amor, na humildade. Né? Mas você vai dizer assim, foi o esforço dele que mereceu o céu, foi o esforço dele que mereceu toda a santidade exibida por ele, pelos milagres e tudo mais. É a graça, meus irmãos. A ele coube a decisão de seguir a Cristo, de ouvi-lo, de rezar, de pedir, de clamar, de esconder-se, né? De deixar para Deus a última palavra, de deixar para Deus a justiça. E o que é vistoso na sua vida é a justiça aplicada por Deus, que em vista da necessidade de batizar a muitos, deu óleo para ele. E que em vista de dar o castigo merecido a quem pratica o mal, fez valer a palavra dos próprios algozes de São Narciso. A um veio fogo, a outro veio a lepra e a outro veio a cegueira. Então, meus irmãos, também é graça de Deus que o inferno exista. Que você tenha a possibilidade de escolha. Que Deus esteja presente hoje na minha vida e na sua, sustentando que a gente ame. Mas permanecerá ao nosso lado quando nós decidirmos pela graça ou pelo erro. Ele permanecerá lá. Pois ele dará medida, né, superabundante a todo bem que se pratica. Nenhum copo de água que se der a alguém em nome de Cristo será esquecido pelo Senhor. Mas também as nossas transgressões serão colocadas e medidas conforme o coração também justo de nosso Deus. Então, que o inferno exista também é justo. Já pensou se nenhum mal gigantesco, maléfico, pérfido, terrível, plantado neste mundo e alimentado por muitos homens que desejam o mal, recebesse a recompensa desse mal? Deus não seria justo, né? Mas Deus é justo. Mas mais que isso, Ele é bom. Então vamos fazer adesão a Deus. Porque Ele chama, mas depois é Ele mesmo quem justifica e Ele mesmo quem conduz à glória, ao bem pleno, à felicidade duradoura. Né? Então, hoje, desses dois milagres, qual você acha que mais impactou assim a vida de São Narciso? O fato de seus algozes receberem a condenação pedida por eles, né? Ou o fato de Deus ter colocado óleo para batizar e para ungir os enfermos? Veja, um é mais propagandista, né? A gente fica tenso diante dele, que foi o fato de um ter sido queimado, o outro ter ficado cego, o outro ter ficado leproso. Mas o outro atingiu muito mais pessoas. Salvou muito mais pessoas. Então veja, não precisamos, né, depender apenas da justiça de Deus. Podemos viver na graça, viver no amor. Mas para ir ao reino dos céus, esforçai-vos, é a palavra de Cristo. Não esqueça dela hoje. Esforçai-vos. Vou pegar aqui de novo. Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Pela justiça de Deus, a porta é estreita. Mas por isso, fazei todo o esforço possível. E quem vai concluir a obra é Cristo. Deus abençoe você. Tenha um santo dia e até amanhã. Tchau.